Hoje, você se sente a fisioterapeuta que você mesmo gostaria de contratar se estivesse grávida? Eu gostaria de ter um terceiro filho para me contratar, porque eu sou a fisioterapeuta que eu gostaria de me contratar. Se eu tivesse um Sejam muito bem-vindos ao podcast da Escola Materna, esse espaço em que eu trago as alunas já formadas na pós-graduação em Fisiobstétrica aqui pela Escola Materna. E hoje, dessa vez, eu trouxe uma convidada muito especial, a nossa aluna Bianca Scandolara, para contar para vocês um pouquinho da trajetória dela. Ela que é mãe e mesmo assim seguiu investindo na sua atualização, nessa nova área que ela buscou, saiu do Pilates e hoje está aí voando na cidade de Criciúma, né? Isso, Criciúma. Criciúma, no cuidado dessas mulheres, tanto no pré-natal, intraparto e no puerpério. Então, com vocês, Bianca. Boa tarde, eu sou a Bianca, sou fisioterapeuta formada pela Unesc, aqui em Criciúma. Não sou de Criciúma, estou aqui há 10 anos. E eu morava em São João do Sul, uma cidade bem pequena, que nem imaginava que eu ia ser fisioterapeuta obstétrica em Criciúma, como sou hoje. Então, hoje é um sonho realizado, né, de uma menina lá do interior, né, que era da roça, e hoje estou aqui hoje realizando um sonho, né. Sou formada pela Escola Materna, com a professora Betina, em obstetrícia. Hoje eu atuo com gestantes, né, na preparação de parto, tanto para parto vaginal como para cesárea, um cuidado bem específico com o abdômen para a recuperação de pós-parto, né, reabilitação abdominal, de diástase. Então, eu tenho esses dois focos, preparação de parto e a reabilitação após o parto. Então, eu tenho esse link, né, entre o pré-natal, né, e o pós-parto também. Intraparto, hoje eu não atuo, né, como fisioterapeuta, e também com disfunções da pélvica também não é a minha especialidade, né, só dentro da obstetrícia e de pós-parto mesmo, das pacientes que eu já atendo na gestação. E Bia, só com esses dois tipos de paciente já é bem possível ter uma boa demanda, né? Uma boa demanda. Hoje a gente tem aqui, né, a realidade dos planos de saúde em Criciúma, que o pessoal procura muito. Eu acho que em toda nossa realidade, né, de colegas da região, a gente conversa muito, inclusive no grupo ali, né, e hoje eu tendo só particular, atendimento só em demanda particular mesmo, indicação de colegas, de médicas aqui da cidade que já conhecem o meu trabalho. Então hoje 80% é de indicação de colegas médicas, assim, que tem, e boca a boca, né, então quem gosta, continua indicando, volta para o segundo filho. Hoje eu já estou num tempo de atuação, que eu já estou atendendo o segundo bebê da minha paciente, né, então é um privilégio, assim, esse é um ano, né, que várias pacientes minhas que já ganharam, já fizeram o pré-natal, o pós-parto, agora estão engravidando de novo. Falei que esse ano é o ano dos irmãos mais velhos, né, eu para mim é um privilégio, né, então eu estou muito feliz, assim, que elas estão voltando para continuar o acompanhamento e fazer um segundo acompanhamento também. Isso, de alguma forma, até reforça, assim, que é uma prova para ti mesmo que o que você faz é bom, né? Que você é realmente uma boa fisioterapeuta, porque eu acho que não existe nenhum tipo de elogio mais sincero do que a contratação de alguém. Alguém voltar e querer ser seu cliente de novo, justamente pelos resultados que você dá. Mas aproveitando esse gancho, Bia, eu queria que você me contasse a sua história até cair aqui na obstetrícia. Como foi a sua trajetória até vir parar nesse mundo tão especial, pelo menos para mim é muito especial, das pacientes obstétricas, tanto na gestação como no pós-parto. Perfeito. Então, eu comecei assim, lá na faculdade, eu já gostava muito, né? Eu sempre tinha um sonho de ser mãe. Mas quando eu entrei na faculdade de fisioterapia, eu imaginava que eu ia gostar da área de pediatria. Meu Deus, mirei na pediatria. Não, né? É projeto na piscina, lá na Unesc e tal. Virei, fui para estágio de pediatria, não era o que eu queria. Beleza, aí fui indo, comecei a gostar muito do grupo de gestantes. Eu participei de um grupo que era o PAMIF, né? Que é um programa materno-infantil, que a gente tem até hoje ali na Unesc, né? Cada ano um acadêmico assume, tem bolsa para isso e tudo, e eu participei muito tempo, né? Até o final da minha graduação, eu falo que eu servi lá, né? Porque a gente não era nem bolsista, né? A gente não recebia para isso, a gente servia lá as mulheres, né? E então foi bem legal, onde eu tive muito contato, né? A gente aplicava pilates, aplicava, né, exercícios, fazia bastante coisa, educação perinatal, bastante parte de informação, preparação de parto, era bem bacana. E desde logo eu gostei muito, mas eu tinha um certo desestímulo de alguns professores. Isso eu falo assim, porque uma vez eu falei, não, porque eu vou fazer um projeto quando eu me formar para gestante, e ele me cortou muito. Eu lembro muito, assim, que marcou ele, falou, não, gestante não dá dinheiro, ninguém mais engravida, ninguém mais quer ter filho, né, todo mundo tá tendo um filho só e tal, enfim. E aquilo matou na minha cabeça, e eu assim, não, vou muito para geriatria. Para mim, hoje, quem pergunta, eu falo, não, vai para geriatria, é algo que é do futuro, né, a gente tá com uma tendência, né, ter
mais idade, né, e ter muitos cuidados, né, na nossa região a gente tem muitos cuidados, né, com essa parte de geriatria e tudo mais. E eu fiquei com ela no coração, fiquei um tempo meio desestimulada, beleza, não vou seguir isso. Aí tá, me formei, eu atendia no Pilates, né, então desde a graduação eu já tinha uma clínica de Pilates com funcional, assim, já empreendia, né, vocês vão falar um pouquinho muito de empreendedorismo porque eu gosto, assim, gosto de estar envolvida com essa parte de empreender. Então, eu já tinha o Pilates, então, querendo ou não, eu já fazia o estágio no Pilates, me formei e comecei a atender no Pilates, mas eu nichei para gestante. Puxou, foi incrível, não foi nem uma decisão minha. Eu me formei e pensei, vamos ver o que tem para mim. Não tinha nenhuma decisão, tinha me inscrito no mestrado em geriatria, estava com uma bolsa para fazer mestrado na Unesc, que tinha me ofertado, mas eu não senti paz no meu coração. E não era aquilo que eu queria, eu ia fazer por dinheiro, por pensar que era uma boa estratégia, promissor, enfim, não quis. Aí decidi continuar no Pilates atendendo gestantes. Então, meu foco vai ser gestantes. Aí, enfim, comecei a trabalhar com a parte do pós-parto. Com um olhar voltado mais à estética, mais à parte de reabilitação do abdômen. Também não encheu meu coração. Fiquei um tempo atendendo, fiz alguns cursos, me especializei bastante. Hoje eu atuo com pós-parto ainda, mas hoje com um olhar mais voltado na físio, né? De recuperação, não tanto de estética abdominal. E naquela época eu tava muito assim, não, mas o que o pessoal quer é estética, não quer saúde. Então fui indo, finishando e engravidei, né? Vim pro mundo maternidade, não foi uma gestação planejada, foi meio planejado, mas muito cedo. Ia começar a tentar, e tentei, e deu na primeira vez. Então foi muito rápido, né? A maternidade para mim. Era para ser mais pro final do ano, foi já no meio do ano, foi uma surpresa. E aquele mundo da maternidade foi me. Não, é isso, gente. Não adianta, nada vai encher meu coração igual a maternidade, né? Igual a obstetrícia. Então a maternidade veio para me provar que não adianta eu querer geriatria, criar uma parte mais da estética, eu queria realmente aquilo que eu sonhei lá na faculdade, que alguém um dia falou não vai dar certo, e eu acreditei, né? Então, hoje que eu posso falar, eu não acredito eu não acredito em pessoas que falam que o sonho não vai dar certo. Se você acredita, sente paz no coração, vai atrás que dá certo, né? Então, assim, hoje eu tô atuando na parte da obstetrícia, desde o caminho do Pilates. Então, eu fiquei um tempão no Pilates, veio a pandemia, na pandemia eu fiquei em atendimento online, isso 2020, né? 2020 foi pandemia. Meu bebê nasceu, continuei com pós-parto, fiquei 2 anos, basicamente, me especializei em pós-parto, hoje, né, sou referência, tendo muita parte de reabilitação abdominal, mas quando eu retornei para os atendimentos pós-pandemia, ali, né, que começou a ter atendimento, as mulheres começaram a perder o medo de voltar a ir presencial nos lugares, né, a gente estava muito em máscara, né, muito, a gestante era alto risco, então era muito no online, eu estava atendendo bastante no online, assim, mas bem reduzido também, acho que até por questão financeira, acho que todo mundo ficou um pouco mais, assim, de gastar e tudo mais. Enfim, foi uma passagem que eu fiquei muito tempo com meu filho e atendendo pouco, né? Mas muito no pós-parto, né? Mas na reabilitação. Pilates fui cada vez mais nichando. Daí eu ajudava na preparação de parto dentro do Pilates. A gente sabe que o Pilates é limitado, né? O Pilates é muito da cinésia, dos exercícios, de ajudar com as queixas, mas a gente sabe que falta, né? Que só a obstetrícia, né? Consegue entrar na físio, né? Entrar e ajudar essas mulheres com algumas queixas mais específicas. E aí eu senti que eu não estava dando conta, eu não conseguia resolver tudo para aquela mulher. Claro, encaminhava para colegas e tudo mais, tem colegas muito boas aqui nas regiões, mas umas nem tanto, né? Não era aquela fisioterapeuta que eu gostaria de contratar, né? Então eu pensei, não, eu preciso ajudar em algo mais. Aí, até na época eu tinha feito alguns cursos de ginecologia, na parte pélvica mesmo, não gostei, não era, eu falei, não para mim não dá, não adianta, eu não vou gostar. E depois de um tempo eu entendi que era a forma que foi me apresentada, não era o que eu queria, né? E hoje, depois que eu comecei a fazer a escola materna, que aí foi já em 2025, né? Foi ano passado, ano retrasado, que a gente comecei e finalizei ano passado, né? 2024. Quando eu engravidei da Maria, né? Daí já foi, não, eu vou entrar para esse mundo, agora eu vou me especializar mais, vou aproveitar minha gestação, vou estudar. Gravei muito conteúdo, né? Eu tinha uma vontade de fazer um curso online e vender para as pessoas esse curso online, porque agora eu vou ficar com a maternidade, ficar com meus filhos em casa e tal. Foquei nisso, queria muito isso, assim, não, vou ficar com meus filhos em casa e vou vender curso, vou atender só online e tal, era o meu foco. Aí eu pensei, mas eu gosto tanto de atender, tá, enfim, ficou por isso. Daí eu comprei o curso em dezembro, escrevi na pós, né, em dezembro, e a Maria nasceu em janeiro. Então, meu pós-parto foi estudando, né? Então, passei, né, o meu parto, estudei tudo, pós-parto, assisti várias aulas, né? A Maria acho que conhece mais a voz da Betina que muita gente, né? Ela escutou a Betina aqui, o tempo todo. Eu tava dando mamar, eu tava ali escutando a Betina e tudo mais. E me formei agora no ano passado, né? Então, durante toda a trajetória da pós,
eu fui vendo que era realmente o que faltava nos atendimentos lá na Cinésio, né, lá dentro do Pilates. E comecei a entrar nesse mundo, né, de resolver queixas, de preparar para o parto, né, de fazer treino de parto, treino de casal. Então, tudo que eu venho aprendendo na escola materna fez tornar realidade aquilo que foi um sonho um dia, de uma forma leve, né? Então, eu não sabia, era identificar a forma, o meio que eu queria trabalhar. Eu sabia que era isso, mas eu tentei de algumas formas e não era o que eu queria. Então, com a escola materna, eu vou aproveitar aqui e já fazer uma propaganda, né, para a Betina, realmente foi uma forma leve de encontrar a obstetrícia, porque eu via muito tratado o contrarrelaxa, né, da parte mais pélvica. Eu fui em fontes que não eram com um olhar mais humanizado, né? Eu fui em fontes de muito tratamento de queixas pélvicas e não num olhar assim muito integrado, né, que voltava para uma preparação mais humanizada, e após vem com esse princípio, né, de integralidade. Então, a gente aprende tudo, né, não só o exercício para o parto, né, não só saber que fazer tal jeito vai dar certo. Não, a gente aprendeu na pós, aprendi também na maternidade muito, né, então casou muito as coisas, assim, que eu vivi, foi muito real, né. Então, a maternidade real e uma pós muito real, que é onde a gente tem conteúdo, né, Betina? Acho que tu tem prazer em trazer isso pra gente, né? E tu sabe que tu não sabe tudo, então tu traz colegas para agregar pra gente. Então tem muitas aulas ali dentro da pós que me fizeram estar onde eu estou, né? Toda essa parte né, tem advogadas falando, tem essa parte de direito da mulher, de rede de apoio, de amamentação, tudo que envolve a mulher. Então isso foi me apaixonando e cada vez mais me aproximando das mulheres que eu atuo hoje, né? Então, se hoje eu tô na obstetrícia e vivo só de obstetrícia, é porque a escola materna me encorajou, né? A Betina, gente, a Betina me encorajou, porque quando a gente pensava, não, acho que não vai dar certo, ela vinha e mostrava, né? Tem aquele curso, não sei se ainda tem, Betina, me corrija se eu estiver errado, não sei se tu vende ele separado, tá na pós, que é o método no zero ao XOLI. O FZL, o fisioterapeuta do zero. Esse aí foi inspirador. Talvez acho que eu nunca te falei isso, né? Esse módulo ali do curso, pra gente que gosta de empreender, de pensar, assim, foi algo que muito me fez pensar, sabe, em fazer dar certo. Assim, eu nunca precisei fazer um tráfego pago, eu nunca precisei, assim, voltamente estar mais ativa na internet, né, posto conteúdo ali, mas eu nunca precisei fazer um tráfego, né? Hoje eu nunca atuei com tráfego pago, eu sempre tinha uma agenda muito boa, né? E eu acredito que foi muito do que eu aprendi e aplico a minhas pacientes, né? De aplicar de uma forma séria, de entregar tudo, né? Então, assim, com a pós, assim, desde que eu comecei a pós, eu venho aplicando e eu vejo que o que a gente aplica é tudo que a gente pode entregar, né? Não é só o tratamento, é tudo. Então, assim, o olhar integrado que tu ajuda a gente a colocar em prática faz muita diferença, porque a gente não faz só técnica, a gente sabe vender, precificar, cuidar, dar o suporte também, né? Então, eu brinco ainda sempre quando eu indico alguma colega, né? A gente é filha da Betina, porque ela não larga a gente no mundo, ela fica ali dando suporte pra gente, né? Então, é por aí. Nossa, que legal. Primeiro, muito obrigada, não só por dividir a tua história, mas também por conversar um pouquinho sobre a nossa contribuição na tua carreira. Bia, eu anotei tantas coisas aqui, tantas abas que foram abrindo ao longo dessa conversa, e eu queria até te perguntar, assim, nas tuas gestações, você teve algum tipo de suporte hoje? Você teve algum tipo de suporte de fisioterapeutas? Hoje você consegue fazer um paralelo, assim, de como foi a sua gestação e como você desejaria que fosse se você engravidasse de novo? Sim, nossa, com certeza, assim, a primeira gestação eu fiz umas sessões de físio pelo plano, e não desmerecendo as profissionais, né, porque a gente sabe que limita muito no plano, né, então hoje eu encorajo até mulheres que atuam no plano hoje, fazer a escola materna, vocês vão entender que tem um mundo para vocês explorar, para vocês não ficarem limitados a um atendimento que eu não condiz, eu acredito até com a pessoa que elas são, né, que dá para buscar muito mais, a gente pode entregar muito mais e ser bem numerada por isso, né, então é muito da gente acreditar e fazer dar certo. Então, assim, não era nada do que eu imaginava, não é nada do que eu aplico hoje em atendimento, assim, hoje eu tenho uma metodologia muito voltada à conexão interior, Betina, assim, talvez até foge um pouquinho do que a ciência fala, mas eu vivi no meu parto, que parto não é só biomecânica, né, não é só
saber respirar, né? Ou saber. Não, né? É muito mais. São momentos, né, de entrega, de conexão com o marido, de resolver coisas pessoais nossas. Então, hoje, os meus atendimentos, eles são muito voltados para essa questão de preparo mesmo, né? De entender, visualizar a mulher além, né, de uma aderência, de uma tensão, de uma fraqueza de assoalho pélvico. E às vezes é uma consulta que ela precisa, é um momento de relaxamento, conexão, saber se encontrar, né, para poder relaxar a musculatura. Né, eu sempre brinco. Inclusive, esse final de semana eu conversei com uma médica, ela falou, gente, nem todo mundo fechar joelho, botar joelho para fora, ou, né, fazer uma introversão da pelve, que vai conseguir expulsar. Às vezes ela quer deitar e seguir o que o corpo dela tá fazendo. Foi muito legal nessa conversa, que ela foi muito assim, do que até a gente conversa muito, até naquele intensivão lá em Floripa, foi muito legal. Que é ouvir o corpo, né, que é deixar acontecer. E o meu parto foi exatamente isso, né? Então, assim, eu tive acompanhamento de uma fisioterapeuta intraparto também, meu marido bem preparado, na segunda gestação. Na primeira, eu também ia ter uma fisioterapeuta me acompanhando, que ela é fisioterapeuta pélvica, né? Uma colega que eu admiro muito, gosto muito dela. Pela pandemia, ela não pôde me acompanhar intraparto, mas ela me ajudou, né, na preparação. Mas era bem naquele olhar voltado para a pélvica, né? Até ela é o começo dela, acho que eu fui uma das primeiras pacientes dela. Então, hoje ela é uma outra mulher também, ela se desenvolveu muito, né? Estudou muito sobre isso. E eu vejo assim que quem trabalha na obstetrícia tem que ser por amor. Não dá para só ficar no contrai relaxa, achar que é só exercício, né? Só rebolar na bola. Tem que entrar no mundo, estudar e se dedicar para ser a fisioterapeuta que gostaria de contratar se estivesse grávida, né? Então, essa é a frase que eu uso muito, Betina, assim, que eu vejo muita diferença. Nas minhas gestações, eu queria ter tido mais preparação na minha primeira gestação. A segunda eu já estava bem envolvida, então, assim, eu consegui aplicar muito do que eu já estava estudando e me ajudou muito, né? Então, eu tive 2 partos bem tranquilos, né? Bem tranquilos, a gente fala, porque a gente já passou, a gente acredita que, né, sempre passa e é sempre a melhor opção. Então, assim, para mim, foram bem tranquilos, né? Meu marido fala que eu romantizo demais o parto vaginal, mas não é, porque eu gosto, eu amo, incentivo mesmo, eu sei que é o melhor para cada mulher, né? Mas foram experiências bem diferentes. A primeira gestação, que eu era bem mais nova também, não vivia obstetrícia, para o segundo parto, né? Eu fui muito mais preparada. Meu parto foi 2 horas ativo em hospital, ambas eu não tive laceração, enfim, né? Para mim, foram perfeitos, né? O pós-parto foi tranquilo, tudo mais. Fui segura para o parto. Mas eu acho que sempre a gente pode buscar mais, né? Hoje eu falo, assim, de boca cheia, assim, que as minhas pacientes, elas têm um privilégio de me ter como mãe e fisioterapeuta. Não vou falar que quem não é mãe não é uma boa fisioterapeuta, não é isso. Até porque técnica não quer dizer, né? A técnica é a mesma, a gente estuda, a gente aplica. Mas ser mãe me emociona, né? Eu sempre brinco com minhas pacientes que me faz ter mais empatia, a entender quando elas estão com medo, a entender quando elas falam que não acham que vão dar conta, porque a gente na técnica a gente fala, olha, o corpo foi feito para isso, tu vai fazer isso vai dar certo, né? Mas a gente que é mãe, sabe que sente, que vem o medo muitas vezes de acontecer alguma coisa com a criança. Então eu vejo assim que eu ter sido mãe após, né, estudar obstetrícia em conjunto, me faz agregar muito no meu atendimento, né? Faz eu ficar muito mais segura do que eu passo, muito mais segura do que eu ensino elas, né? Eu vejo que elas têm uma confiança, não sabia, falou, tá dito. Elas falam, não, você tá falando. Inclusive, eu tinha uma paciente que, em parte, ela falou que, Bi, todo mundo falava para eu fazer isso, isso, aquilo. Eu fiz o que tu falou, fechei meus ouvidos e foquei em mim, escutei em mim, e deu certo. Porque eles mandavam, inclusive a médica mandava eu fazer uma apneia e tal, nananã, e fazer isso, mas eu só vinha a tua voz na minha cabeça. E, Bi, deu certo. Ela teve um parto, o bebê dela foi 4,2 kg. Laceração grau 1, bem tranquila, assim, né? Ela amou ter parido, assim, e foi um parto um pouco mais longo, o parto ativo foi 3 horas, assim, mas foi um parto mais longo, e ela sempre fala assim, se eu não tivesse lembrado tudo que a gente conversou, tu falou que essa hora ia acontecer, que nessa hora do expulsivo eu ia ficar na dúvida, enfim, várias coisas que a gente conversa em consulta, que hoje eu tenho da minha prática mesmo, né, do parto e tudo mais, eu vejo que agrega muito elas. Então, assim, desde o treino de expulsivo, que a gente aprende lá contigo, na aula, desde a preparação, do guia do bolso, né? Eu uso o guia do bolso, Betina, que tu ensina. Então, eu ensino o marido, né? Muitas coisas que tu me ensinou lá na pós, eu ensino o marido. Eu acho muito massa. Eu tenho até um feedback para postar ali que o marido dela falou: nossa, eu nem sabia que era tão necessário, achei que era frescura tua. Mas olha, acho que foi um dos maiores investimentos que a gente fez. Ai, eu fiquei assim, que fofinho.
E porque eles entendem, eles veem a mulher preparada, né? Não é uma mulher queixosa, que está com medo. Não, é uma mulher confiante, uma mulher que sabe o que está acontecendo, sabe das fases, né? Do que vai acontecer. Então, hoje eu tenho um propósito, né? Que é entregar tudo. E confesso que eu nem sempre fui assim, né? Eu aprendi contigo, Betina, que deve ver que tudo que tu faz, tu dá o teu melhor, né? E na Posto sempre fala isso, né? Seja a fisioterapeuta que você contrataria se você estivesse grávida. Isso martela, né? Isso tenho escrito até lá na minha pastinha de prontuários. Então, sempre quando eu vou abrir um prontuário para atender alguém, tá lá escrito, né? Vou ser hoje a fisioterapeuta que eu gostaria de contratar, né? Se eu estivesse grávida. Então, a junção da maternidade com a escola materna foi perfeito, assim. Não digo que eu não seria uma boa fisioterapeuta se eu não fosse mãe, né? Mas aplicar só a parte técnica, né, já é o suficiente para a gente atender. Agora, para a gente entender a maternidade, para mim, foi um desfecho perfeito. Tá? Legal, nossa, muito, muito importante isso que você falou. E eu, como alguém que deseja muito, mas ainda não é mãe, eu concordo com você. Eu acredito que o conhecimento técnico e a experiência mesmo, que já é uma década cuidando dessas mulheres, ele me leva até um ponto que eu dou muito resultado. Mas depois desse ponto, eu acredito que só realmente experienciando mesmo o que as mães passam. Eu acho que nada vai nunca conseguir expressar em palavras, em conhecimento, em teoria, o que na prática as mães passam. Então, eu concordo plenamente com o que você está falando. Tomara que Deus me permita um dia também chegar nesse nível. E eu entendo que quando você fala isso, não é desmerecendo quem não é mãe, não me sinto desmerecida nem um pouco, mas é justamente valorizando também que existe algumas habilidades sutis, habilidades silenciosas que a maternidade para as mães que estão atentas, né? Para as mães que realmente se permitem vivenciá-la nesse nível de profundidade, fornece para as mulheres. E eu queria até aproveitar esse gancho para te perguntar, porque existem esses tipos de alunas, né? Existe esse tipo de aluna que tem todas as condições a seu favor, digamos assim. Acabou de sair da faculdade, está assim com muito tempo, muita disponibilidade, mais recursos disponíveis para se especializar. E existe esse outro perfil que cada vez, graças a Deus, aumenta mais. E eu falo especialmente com carinho por essas mães, porque quantas vezes eu já vi a Bianca ao vivo nas oficinas com a Maria ali na videochamada junto na câmera, a Jaque, a Laura, outras alunas com os bebezinhos no colo ali, estudando, enquanto estão aproveitando esse porpério, ou enquanto estão aproveitando uma carga horária mais reduzida, enquanto o bebezinho está crescendo. E eu queria saber de você, assim, como é que foi para você estudar uma nova carreira, praticamente, enquanto você estava ali com um bebezinho recém-nascido? Teve dificuldades? Se sim, quais foram? Foi mais fácil? Se sim, por quê? Então, me explica um pouquinho mais como é que foi esse momento especial para ti. Perfeito. Então, como foi bem um pós-parto imediato, que eu comecei a estudar e aproveitar ali, quando eu voltei, eu já não voltei com as demandas que eu tinha antes, né? Então, eu tinha clínica de Pilates, né? E atendimento lá, de drenagem e tudo mais. E eu pensei, não vou voltar a atender, né? Já vou voltar atendendo só a parte da obstetrícia, né? Mas é um desafio, né? Porque a gente abre a agenda e pensa, e agora? Por onde que a gente começa? A gente vai ter cliente? Não vai ter cliente, né? Eu já tinha um contato com pacientes gestantes, né? Então, para mim foi um pouco mais fácil, né? Digamos assim, que eu já tinha uma carta de clientes, já tinha procura pelo Pilates. E confesso que não foi bem assim, né? Ai, não vou começar a atender só isso. Não. Até serve de encorajamento, assim, para colegas, assim, que às vezes querem fazer essa transição. Inclusive, um tempo atrás, vi duas colegas. Vi, como é que foi essa transição de tu largar o Pilates e começar, né? Porque eu sei que é um desafio. O Pilates, hoje, pra gente que é fisioterapeuta, é a primeira opção. Eu amo, né? Eu amava até então. Há pouco tempo eu vendi a minha clínica e já não atuo nem no administrativo e nem na parte técnica, né, do Pilates. Mas eu gostava muito de atender, não era uma falta de opção, né? Era algo que lá eu conseguia dar o meu melhor e não era só um Pilates, era um Pilates diferenciado, né? Um Pilates terapêutico bem legal. Então, assim, é uma renda fixa, só que te dá uma carga horária importante, horários fixos, imagina às vezes das 7 às 7, então era uma demanda muito grande com criança pequena, e para mim já não era mais viável. Financeiramente é bom, né? Era legal, um valor fixo, sempre tem as vantagens. E eu entendo que muitas mulheres ficam acomodadas em pensar que, não, eu vou ficar só atendendo aqui no Pilates porque é fácil, porque é cômodo, né? Só que o cômodo não te leva ao além, né? Então eu decidi
migrar aos poucos. Não foi assim, extremo, 880, não. Parei e vou começar a atuar só obstetrícia. Não foi. Foi uma, né, uma transição, fui migrando. Então, fechei 2 dias na agenda e deixei ela aberta. Eu sempre falo, né? Se a gente não fechar uma porta, a outra não abre. Então, a gente tem que estar disponível. Ah, quando aparecer cliente, eu paro de atender. Não, não é assim. Então, a gente tem que meter a cara e realmente ter um pouco de fé, né? Acreditar que a gente é capaz e que vai dar certo. Então, eu fechei a minha agenda 2 dias do Pilates e comecei a atender a obstetrícia. E fui migrando. E depois a agenda foi enchendo. Eu falei, não, agora eu já não vou mais atender. Aí, depois que a Maria nasceu, né? Quando eu voltei, já não voltei mais atendendo Pilates, voltei só com meus pacientes. Então, já tinha uma lista de espera, que a hora que eu voltasse, eu já ia atender. Né? E, claro, não voltei, né? 60 horas semanais, 40, igual a Pilates, voltei com 20 horas, né? E hoje eu posso falar que é um privilégio, né? É um privilégio eu saber precificar e hoje eu ganhar mais do que eu ganhava trabalhando de segunda a quinta, das 7 às 7, né? Então, o investimento da pós já se pagou, né? Eu sempre brinco, porque já se pagou, porque na época meu marido, mas como que tu vai investir numa pós, uma mensalidade, tu não vai trabalhar e tal, né? Não tinha um planejamento para fazer a pós, não foi na cara, na coragem, não tinha um planejamento, vou guardar um dinheiro para fazer uma pós-graduação, vou pagar com o meu atendimento, botei na minha cabeça que eu ia pagar, e foi, primeiro mês eu fiz 2 atendimentos, foi pagando a pós, e foi indo, né, já renovei, já fiz upgrade da pós, tudo, né, pela graça de Deus e pelo meu empenho também, com certeza, eu consegui pagar a pós com meus atendimentos, né? Nunca tirei R$ 1, digamos assim, né? De precisar pagar e não ter cliente. Não. A partir do momento que tu começa a pós, a gente já consegue atuar, né? A gente já consegue aplicar com os pacientes, a gente já consegue ir aplicando. Então, quem tá no Pilates consegue fazer essa migração bem tranquila. Começa a atender uma paciente, 2, 3, quando vê, já tá com a agenda ok, né? Então, hoje eu tenho o privilégio de ter uma agenda reduzida. Tenho planos, né, para aumentar a minha demanda, novos projetos que já estão quentinhos aí para ser lançados, mas ainda sinto que eu quero ficar mais com meus filhos, então hoje eu trabalho com carga reduzida, não tem horário mais para abrir, então às vezes eu nem divulgo muito, não faço tipo marketing, assim, né? Nunca precisei, gente, nunca precisei. Então, assim, dizer que vocês conseguem, né? Se vocês gostam, se interessam, vão se matricular numa pós para realmente aplicar e não ficar lá só fazendo aula quando dá tempo, não, tem que se dedicar, se formar, e no imersão, né, Betina, fazer a aula lá todo ano que tem, que é um evento presencial bem legal, porque faz parte do processo, né, a gente estudar e se preparar, quando se sentir pronta, tu vai atender e vai ficar especializada naquilo ali, né, então, com certeza, as dificuldades sempre foram tirar um tempo para estudar. Acho que todo mundo hoje, tempo é corrida, a vida é corrida, mas começar 1 horinha por dia. Eu lembro que a Betina falava, gente, é 1 aula por dia, 45 minutos, 1 hora, né? 1 aula por dia, vocês terminam até tal dia. Botei aqui na minha cabeça, eu falei, tá. Se um dia eu não fazia, no outro dia eu fazia 2. Então, assim, a Betina dá o passo certinho. Então, assim, tem dificuldade? Tem, todo mundo vai ter. Mas tem dificuldade também na rotina que a gente já tá tendo. Então, para algo novo, tem uma dedicação, mas é uma dedicação que ela vai, né, eu sempre brinco, ela vai se pagando após e também vai aprendendo e vai aplicando. Então, tu não precisa saber tudo primeiro para depois aplicar. Conforme tu vai aprendendo, tu vai aplicando com as pacientes. Então, quem tá no Pilates consegue migrar, e quem não tá em nada, né, já vi muitas mulheres que estão só, né, acabaram de se formar, e para onde que eu vou? Ah, mas eu preciso terminar, então eu preciso fazer 2 anos de pós para depois atuar? Não, né, a gente já é fisioterapeuta formada, a gente já vem de uma capacitação, eu falo que a faculdade é uma capacitação técnica, né, porque não ajuda a precificar, não ajuda a se posicionar, não ajuda, enfim, a saber investir em compra de materiais, e tudo na escola materna tem. Então, assim, até aula lá de quais materiais comprar, onde comprar para economizar, tem. Então, assim, eu falo que é um portfólio, é um pergaminho, assim, a gente vai caminhando e vai seguindo tudo que dá certo, né? Eu tenho certeza que se eu fizesse tudo que tá na pós, seria muito melhor ainda. Claro, tem coisas que a gente vai nichando, né? A gente escolhe caminhos que a gente vai, né, percorrer. Então, tem algumas coisas da pós que eu não vou muito para lá, porque eu escolhi vir mais para cá. Mas acho que tem espaço e caminho para todo mundo. E a direção na pós faz muita diferença, porque quando a gente tem uma dificuldade, a gente vai ali, ou traz para, né, ti, Betina, já aconteceu, e, eu tô sentindo dificuldade nessa área, eu acho que eu não vou atuar nessa área, porque eu não me sinto segura nessa área. A Betina liga, faz uma videochamada e ela, né, esclarece. Eu lembro que uma vez eu estava com uma dificuldade em avaliação física, de prolapso, acho que era. E por quê? Não tinha feito nada presencial para isso, né? E eu pensei, não, mas uma pós online não vai me suprir. Gente, supre.
não sinto falta de nada. E eu tive muita dificuldade no começo dessa parte física, né? Ai, tal. Aí, por quê? No caminho tinha aulas de parte física, né? De avaliação, de como avaliar, o que encontrar em cada descrição de cada patologia. Então, tudo tem na pós. Então, quando eu fui percorrer todo o caminho e finalizar a pós, eu entendi que tudo estava lá, né? Tudo lá estava bem escritinho. E a imersão presencial que tem serve para isso também, né, Betina? A gente tem essa troca, esse toque. A última imersão em Floripa foi um aulão, né? Foram 2 dias, que pareceu que foi uma semana, de tanta coisa que a gente vivenciou e praticou. Então, lá, com certeza, sanou ainda se tinha alguma dúvida, essa questão de toque, de físico, né, de avaliação, assim, algo mais palpável, tirei todas as minhas dúvidas no encontro presencial. Então, eu sei que é muito medo, né? Ah, mas é online, não vou conseguir, eu não vou aprender. Então, assim, eu acho que é bem possível, assim, eu não tive nenhuma dificuldade, assim, Betina, de tipo, não vou conseguir atender, não vou conseguir trabalhar. Gera dúvida, te vale no chat, pergunta, tem na aula, a gente vai lá tirar aula, ou liga para ti, né, tu sempre tira dúvida, dá ali o suporte pra gente, né? Então, assim, a dificuldade é a que todo mundo tem, de tirar um tempo, sair do comodismo e estudar, né? Estudar, meter a cara, colocar e fazer um plano, né? Um plano de migração de carreira para quem quer. Me formei agora, beleza. Como é que eu vou fazer? Talvez eu não consiga abrir uma clínica agora, né? Eu tinha o privilégio que eu já tinha um Pilates, mas se eu não tivesse, eu faria igual eu faço hoje. Hoje eu vendi a minha clínica, né? Hoje eu vendi um ponto lá do Pilates e eu tô para consumir locação de sala. Então, assim, quero me envolver mais, ter uma clínica para administrar e tudo mais, beleza. Mas hoje tem cowork, que tu pode sublocar por hora, por turno, que facilita muito. Então, assim, vou começar atendendo uma cliente, começa sublocando 1 hora, né? Então, assim, eu acho que não tanto dificuldade, acho que é muita desculpa de muita fisioterapeuta que tá acomodada e, de repente, tem essa dificuldade. E eu já aviso, né? Na escola materna, tu vai encontrar o empurrão que tu precisa. Ai, Bia, muito legal. E até eu queria te fazer uma pergunta sobre quando você começou a atender dentro da obstetrícia em si. Você começou ali perto do nascimento da Maria, da sua segunda filha, e os estudos, né? Mas eu lembro fortemente, assim, dessa nossas... Eu acho que a gente teve umas 2 videochamadas, assim, de supervisão, que são esses momentos, assim, quando vocês trazem as dúvidas para mim, e eu tento... Muitas vezes vocês já têm as respostas, vocês só precisam de uma bênção, assim, de tá certo, é só fazer isso que vocês sabem, né? Muitas vezes não é, de fato, Claro que às vezes eu preciso mesmo intervir, explicar coisas, né? Dar um pouco mais de pitacos nos repertórios de vocês, nas prescrições de vocês, mas assim, eu acredito que a maior parte das vezes vocês já sabem do conteúdo específico, vocês só precisam de um feedback de alguém dizendo assim, tá certo. Mas a minha pergunta mesmo, Bia, era para saber assim, quanto tempo depois de que você começou a pós, que você começou a atender, de fato, sabe? Porque temos... Vou falar agora com honestidade de quem também já fez pós-graduação. Eu acho muito cruel esse universo da educação, esse universo, assim, em que a gente diz que você só tá pronto depois que você fizer a pós. Daí, quando você fizer a pós, você não tem nenhuma experiência, você está sozinho no mundo e você precisa entrar num outro curso, numa outra pós-graduação, ter outro recurso. Não, mas eu ainda não posso atender porque eu não tenho um recurso chiquérrimo, enfim. E eu queria saber, você me conhece, sabe que eu prezo exatamente pelo oposto, em vocês usarem a gente como uma bicicleta com rodinhas. Começa a atender antes de se formar para a gente poder estar aqui junto com vocês, supervisionando. Então, mais ou menos quanto tempo você começou a se sentir segura, de fato, para... Não, nem que seja por um valor social. Quando que você pensa assim, não, acho que agora eu quero mesmo dar cara a tapa aqui. E você esperou se formar ou você conseguiu fazer isso antes? Eu já comecei aplicando da primeira semana. Como eu tava de pós-parto imediato ali, com 30 dias da Marielle, eu marquei minha primeira paciente. Então, eu tinha assistido, claro, eu tinha já desossado bastante aula, né? Tava dando mamazinho, então eu assistia muita aula. E, basicamente, no primeiro mês, né? No primeiro mês ali, eu não tinha ido até antes, né? Porque eu tava realmente com ela em casa, assim, né? Mas depois de 30 dias eu já comecei a atender. E o mais incrível que eu pensava que eu ia ter que ter um investimento muito alto na Betina de material. Tem que comprar biofeedback, tem que comprar isso, tem que comprar um monte de coisa, nananana, uma maca específica para grávida. Na minha cabeça, eu tinha que comprar muita coisa. E daí eu vi que era o mais barato, né? Que era a minha mão, que eu precisava, né? Também. Então, assim, eu comecei a atender de imediato, assim, comprei os materiais, ali alguns específicos, né, que eu já tinha uma paciente já com mais de 30 semanas, então tinha que usar alguns recursos mais específicos, mas de avaliação imediata, no primeiro mês ali eu já comecei
né? Tem uma aula bem prática, né, da Bettina, que ela fala, ó, para te começar, tu precisa disso, disso e disso. Não precisa comprar aquilo, aquilo, aquilo. Então, aquela aula me fez, tipo, opa, vamos, né? E eu acho que há também as aulas ali de suporte, de tu calcular onde que tu quer chegar, né? O que tu quer ser, onde é que tu começar. Essa parte de suporte, de onde caminhar, eu acho que assim, é uma da parte da pós mais essencial, sabe? De fazer ali os estudos, o que tu gosta, né? As perguntas, os quiz que tem ali para te ir treinando, ir estudando e vendo, testando conhecimento mesmo para ver que a gente é capaz, que a gente consegue, né? Então a gente vai lá, responde e vê, não, tá tudo certo, me sinto bem, eu sei o que eu tô fazendo, né? Então tudo isso acho que deixa a gente muito mais tranquila. E o grupo, né? Um grupo é uma maravilha, né? A gente tem um grupo que é uma comunidade, né? Inclusive, tô indo para Goiânia mês que vem e vou conhecer uma das colegas, né? A Tati, né? Para lá. E é uma comunidade que a gente cria, que eu sei que se eu ligar, olha só, me ajuda, né? Tem uma dúvida. A gente se ajuda lá dentro, né? Quando a Bettina tá lá, quando ela vê ela, a gente já se ajudou, a Bettina vem, confirma. Então, esse grupo também ajuda muito a gente a sentir que tá no caminho certo também, e a gente saber que a gente tem um apoio uma da outra para dar certo, né? Eu tô com dúvida, gente. Acho que várias vezes, né, aconteceu na Bettina. Gente, hoje eu vou avaliar minha primeira paciente. Eu vou fazer isso e isso. O que vocês acham? Você tem mais alguma coisa para agregar? Eu adoro responder. Às vezes eu vou lá, chamo no particular e mando áudio. A gente fala de áudio, falo. Porque eu sei que esse suporte que tu deu para mim no Betina no começo foi muito indispensável, né? Foi, assim, muito importante. Então, assim, que eu puder ajudar outras pessoas, né? Sempre tu fala, né? Que uma vela não pode apagar outra vela, né? Acho que esse é um dos teus propósitos, né? Como fisioterapeuta, né? Acho que tu não trabalha só com isso, é um propósito que tu tem, né? De alcançar outras mulheres e ajudar outras mulheres, né? Então, isso com certeza tu passa pra gente, né? Hoje eu penso assim que muita gente vem, Bia, eu vi que tu tá trabalhando só com isso, tu acha que dá dinheiro? O que tu acha de eu aplicar isso aqui na minha cidade? Eu já falo, começa a escola materna que dá certo, né? Então, assim, eu acho que a gente tá aqui para se ajudar uns aos outros, né? E então, para quem tá começando e tem medo, né, e sente que ainda não tá pronta para começar, após, com certeza, ela vai te dar o suporte para começar, vai ter que ter um embasamento, mas tu já consegue aplicar muito rápido, né? Porque tu tem o suporte, né? Tem a supervisão ali. Então, tu pode levar um caso, vou atender uma paciente assim, 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 o que é mais importante, né? Para já ir criando experiência, né? Principalmente até o teu incentivo, né, Bettina? De conhecer várias mulheres, né? Amigas, parente, enfim, ir aplicando e te pedindo ajuda, olha, encontrei isso, encontrei aquilo. Então, assim, eu não vejo diferença, Bettina, de uma pós-presencial. Inclusive, para mim, é muito melhor online, porque eu otimizo meu tempo, né? O tempo que eu vou estar me deslocando para uma escola, que muitas vezes tu perde muito mais tempo do que aprende. Eu otimizo, mas meu tempo eu consigo ganhar dinheiro com isso também, né? Porque tempo hoje a gente sabe que é muito importante, né? Então, assim, o estar online eu não acho que perde na qualidade e me trazer segurança para atendimento, né? Acho que foi ótimo o encontro presencial, mas a parte técnica mesmo toda eu aprendi foi online. E eu não me deixou insegura em nenhum momento para atendimento, tá? Nossa, que legal escutar isso. Eu, particularmente, no começo, a escola materna já tem 7 anos, né? Então, ao longo do tempo, as coisas foram mudando. Uma delas foi esse preconceito com o online, que a gente começou antes mesmo da pandemia, né? Então, antes da pandemia, ninguém ouvia falar em curso online e a gente já estava aqui trabalhando. E uma das coisas que eu noto hoje, Bia, é que eu, como consumidora, porque eu também sigo estudando, eu continuo fazendo as coisas, eu prefiro 1000 vezes o online, porque eu sinto que eu consigo, às vezes, acelerar a aula, sabe? Deixar mais rápido, estudar à noite, ou estudar, eu gosto muito de acordar cedo, então, às vezes, 5 horas da manhã eu tô assistindo aula, rever conteúdos, né? Porque, às vezes, você... Sei lá, eu fiz a minha pós-graduação e eu tinha que ir de avião para São Paulo, né? Então, para fazer a minha especialização. Além de ser um custo imenso, eu já perdi voos. O voo atrasou e eu perdi aquela aula, né? Então, assim, são coisas que, graças a Deus, graças à evolução da tecnologia, a gente conseguiu superar. Então, hoje eu até acho que eu bato pouco, sabe, nessa tecla de falar para as pessoas o quão online não perde em nada pro presencial, porque eu acho que já está todo mundo convencido, mas eu acho que você foi muito pontual, assim, em trazer isso, porque nem todo mundo está conhecido, nem todo mundo conhece pessoas que transformaram a sua vida a partir do conhecimento que foi online. Então, até te agradeço por ter tocado nesse assunto. E, inclusive, já indo até eu sei que a nossa conversa está muito maravilhosa, eu adoro te ouvir, mas indo já para o final do nosso papo, eu queria entender, Bia, se tem uma coisa muito importante para mim, como professora, que é dividir com as minhas colegas fisioterapeutas algo que eu vivo. Eu vivo uma fisioterapia que eu me sinto muito valorizada,
pelo meu trabalho. Eu me sinto muito feliz sendo fisioterapeuta. Eu realmente não consigo dizer para as pessoas, nossa, eu queria mesmo ter sido médica. Eu queria, antes de ser fisioterapeuta, ter feito medicina, entrei na fisioterapia sem querer, assim, nem não conhecia um fisioterapeuta antes de entrar na faculdade. E hoje eu me sinto muito realizada. Não só financeiramente, mas também com o meu estilo de vida. Eu queria saber de você, assim, se hoje você consegue viver essa fisioterapia, graças a Deus também tem muito amor, mas também que te possibilita não só viver para trabalhar, mas o teu trabalho te propicia uma vida confortável. Eu queria entender de você, assim, se você gosta de ser fisioterapeuta do jeito que você é e se a fisioterapia está proporcionando para você o que você gostaria que ela proporcionasse. Com certeza, assim, isso sempre era uma dúvida, assim, né? Óbvio, né? A gente trabalha para prover, né, para nossa família, né, para nosso conforto, mas que a gente tenha sempre um objetivo voltado ao nosso propósito, né? Então, lá no começo, quando eu tentei não atuar nessa área, né, pensar muito só no retorno financeiro, achando que a obstetrícia não ia me suprir uma flexibilidade geográfica, né, que para mim hoje é a minha prioridade, assim, e também financeira, claro, e nem imaginava o quanto seria bom, né? Eu falo que, inclusive, estou falando com uma colega aqui da cidade que também trabalha com mulheres, né, nesse ramo de pós-parto imediato, e eu falei para ela estava um pouco desanimada de voltar, né, a trabalhar, como que ela ia lidar com a maternidade e trabalhar, né, sendo fisioterapeuta no pós-parto ali também, e a gente estava conversando sobre isso e eu senti muito no meu coração, né, a gente conversou um tempão, assim, sobre isso, e eu falei, como a gente é privilegiada, né, é de poder ter uma flexibilidade de horário, se a gente quiser atender 2 horários e voltar a cuidar dos nossos filhos, né, ou para quem tem outros empreendimentos, ou quem quer trabalhar várias horas, que está numa fase, né, eu sempre falo, cada uma tem uma estação, né, uma fase, e hoje eu estou numa fase que eu tenho carga horária reduzida, e eu sei que daqui a um momento eu quiser duplicar minha carga horária, eu duplico meu rendimento e meu faturamento também, né, eu tenho certeza que tem demanda também. Então, assim, hoje a gente tem esse privilégio de poder ser bem remunerada e trabalhar menos, vale as aulas que a gente ficou assistindo, né? Que acordou mais cedo, foi dormir mais tarde, né? Quantas vezes eu dormi, né, assistindo aula ali, depois, opa, tem que voltar nessa aula que eu dormi. Então, vale a pena estudar, vale a pena enfrentar um novo desafio, né? Cursar esse caminho, que lá no começo alguém me falou que não dava dinheiro, né? Que não dava, que não valia a pena, né? Que daqui a um tempo ninguém ia querer ter filho, que ninguém. Enfim, que bom que por um tempo eu vi aquilo e eu parei de acreditar naquilo, porque hoje eu sou privilegiada em poder termos atendimentos no horário flexível. Então, eu quero fechar minha agenda quinta e sexta. Otimizo meus horários de atendimento. Então, assim, a obstetrícia dá isso. E não é toda a área da fisioterapia que dá, né? A gente consegue ser bem remunerada, então, assim, ter um bom posicionamento, preparar uma boa entrega, que isso a Betina ajuda muito, né? Em agregar as entregas para atendimento, estratégias de captação de cliente, né? Como parcerias. Então, tudo isso hoje eu aplico e deu certo, né? Muita coisa que eu já vinha vivenciando de quando eu já tinha empreendimento, mas muitas das coisas que eu correlacionei com a obstetrícia, eu aprendi na escola materna, com a Betina, né? Então, assim, super é possível a gente viver só da obstetrícia e ter uma flexibilidade geográfica. Então, assim, hoje atuo presencial porque eu gosto, Betina. Eu prometi para mim que esse ano eu ia focar muito no digital, atender online. Então, ano passado, eu atendia metade da minha carga horária era online. Né? Mulheres de fora, que tem uma carência enorme de atendimento nosso, né? De acalento, de cuidado nosso, que quem mora fora, Alemanha, Estados Unidos, enfim, que estão morando lá, elas não têm. A realidade obstétrica lá é fora do normal, não tem esse cuidado, esse zelo que a gente tem aqui na fisioterapia, né? Então, elas vêm bem carentes, tinha muitas pacientes, então é um outro caminho para as mulheres perseguir, né, Betina? Mas eu não tenho, eu trabalho CLT em algum lugar, mas à noite, começa atendendo online, começa estudando, começa abrindo 2 horários por noite à noite, né, atende online, então abre tantas possibilidades para a gente, que é impossível a gente não ser bem remunerada, é só saber fazer a estratégia certa e conforme a realidade, né, hoje a minha realidade são os atendimentos reduzidos, né, e focar no online, né, eu atendo bastante online, só que esse ano eu decidi não atender tanto online, porque, eu amo atender presencial, eu amo atender minhas pacientes, e já tentei reduzir mais a minha carga horária no presencial, mas não dá. Tava ali no feriado atendendo por opção, porque eu quis, né, então, eu tiro uma semana de férias no meio de março, por exemplo, isso é uma flexibilidade que a gente tem como fisioterapeuta, né, e se a gente trabalha numa empresa, trabalha CLT, na fisioterapia convencional, a gente não consegue, a gente fica limitada, né? Se a gente não trabalha, a gente não ganha. Então, assim, a gente consegue montar um plano de tratamento, a gente tem uma recorrência de pagamentos, que isso a Betina também ensina, que ela é muito boa em empreendedorismo, em precificar, e pode ter certeza que quem entra na pós,
É só se realmente não se identificar, não sentir que no coração, que gosta de atender por ali, que realmente não dá certo. Quando a gente não gosta, a gente não consegue fazer dar certo, né? Então, a escola materna, com investimento baixo hoje, que eu digo que é um investimento baixo, perto de tudo que a gente tem de entrega lá dentro, e tu consegue aplicar e reproduzir com retorno 3 vezes mais do que a gente investe, eu acho que com certeza todo mundo consegue ter uma boa remuneração sendo fisioterapeuta obstétrica. Nossa, muito, muito especial escutar você falar. Queria te parabenizar, porque todo o mérito de tudo que você conquistou é seu por ter tido coragem, né? Coragem para investir numa área nova, coragem para fazer uma transição de carreira, coragem para trabalhar e botar a cara a tapa, mesmo tendo 2 filhos, mesmo estando numa pandemia, mesmo tendo tantas coisas acontecendo. Mas também eu acho que queria te agradecer por ter inspirado tantas mulheres hoje aqui no nosso podcast, também inspirando a não buscar o certo de outras pessoas, né? Talvez se alguém olhasse para a Bia e pensasse assim, meu Deus, que absurdo, ela vendeu um Pilates com sucesso, ela fechou uma clínica, ela tinha lá um monte de estruturas e agora está tendo uma carga horária reduzida e ganhando mais. Tá, mas o sucesso não é o tempo que você trabalha fora de casa, mostrando para o mundo que você está ocupada. Não, o sucesso é você viver uma vida que faça sentido para você. Ora, botando o pé no acelerador, ora botando o pé no freio, ora tirando férias em março, ora trabalhando até no feriado. Então, acho que isso que tem que ficar assim de lição, que a gente, eu sempre bato nessa tecla, né, que o nosso foco não é criar novas Betinas e novas Biancas, é criar você se tornar a melhor fisioterapeuta que você consegue ser dentro do que você gosta, né? Talvez, se eu não tivesse tido uma clínica com 6 pessoas trabalhando junto comigo, eu não ia ver que hoje eu prefiro atender num jeito mais reduzido, que eu gosto bastante do atendimento online. Então, assim, o que eu acho que tem que ficar aqui de inspiração, não é de lição, porque não tem certo e errado nesse caso específico, de inspiração testa, se prova, coloca a cara a tapa e descobre a rotina dos sonhos que funciona para você. Bia, mensagens finais aí para quem está nos assistindo. Meu Deus, é difícil resumir em poucas palavras, né? Mas eu gosto de incentivar, né? E lembrar que uma vela sempre pode acender a outra, né? Então, sempre que alguém precisar, na escola materna, no caminho, tu nunca vai ficar sozinha. Sabe aquela história de ninguém larga a mão de ninguém? Após é isso, né? A gente está lá em comunidade, deixa aqui o convite, né? Para quem sente no coração que quer atuar na fisioterapia. Então, tem muitas mulheres que até se formaram e nunca atuaram, né? Então, é uma área muito grande a ser explorada, né? Mas tem muitas fisioterapeutas. Não tem. Igual você não tem. Então, muita gente vai se conectar com você. Então, é isso que eu senti no meu coração. E eu pensava que eu não tinha espaço em Criciúma para mim, que não fazia sentido. E eu vi que era onde eu deveria estar. Que mulheres precisavam de mim. Do meu jeito, da minha experiência, do que eu carrego. E que outra pessoa atendendo ela não iria atingir a necessidade dela. Então, hoje, com a escola materna e com a minha experiência, eu te incentivo a buscar algo, né? Se você sente no coração que você pode realmente buscar algo para ajudar pessoas e ter uma flexibilidade de horário, boa remuneração, pode ter certeza que a Betina vai te ajudar. Como me ajudou muito. Obrigada, Betina. Esse é o nosso 3º episódio do podcast da Escola Materna. Esse que é o espaço que hoje eu trouxe a Bia para contar a história dela, de quem lá atrás começou a estudar e hoje não só está formada como pós-graduada em fisioobstétrica, mas também está vivendo essa vida que vocês conseguiram conhecer aqui. E logo, logo eu gostaria que você também pudesse estar aqui junto com a gente nesse espaço, dividindo a sua história, assim como a Bia. Então fica o meu convite para você. Curte esse canal aqui onde você estiver assistindo. Se estiver assistindo no Instagram, curte esse post. Se estiver assistindo no YouTube ou no Spotify, curte, deixa seu comentário. No link de todos os nossos perfis, você pode conhecer um pouco mais da Escola Materna. Vai ser um prazer para a gente bater papo com vocês lá no WhatsApp e, quem sabe, te ter como nossa aluna. Então, muito obrigada, Bia. E nos vemos no próximo episódio do podcast da Escola Materna. Um beijão.